Muito boa tarde a todas e a todos. Saudar e cumprimentar os meus colegas de mesa. É com muito gosto que aqui estou e que aceito aquele convite do NERA para moderar esta sessão. Cumprimentar todos os presentes e todos os que nos acompanham pelas diversas plataformas a quem que este Inova Algarve 2.0 está a chegar lá em casa. Este painel tem a missão de tratar desafios e oportunidades de financiamento para o setor do turismo em particular, naquilo que é o que já é conhecido relativamente às oportunidades existentes neste momento e aquelas que se perfilam no âmbito do Portugal 2030. Antes de iniciarmos, eu vou fazer umas breves notas de contexto. Tentei resumir um bocadinho também aquilo que se passou durante o dia, para que parte dos nossos convidados que não tiveram a oportunidade de acompanhar, perceber que desafios é que já foram aqui aflorados e que foram explorados ao longo das diferentes sessões, que foram riquíssimas desde as 9h30 da manhã e em diferentes frentes de análise. O Algarve e o turismo, como todos sabemos, e eu sou algarvio, são completamente indissociáveis. Cresceram juntos, nas últimas décadas cresceram juntos e sofreram também as dores de crescimento em conjunto. E dessas dores de crescimento resultam um conjunto de matérias que nos levam a classificar, se trabalhamos numa ótica da massificação até um conceito de sustentabilidade amplamente discutido aqui hoje, com questões de capacidade de carga, ao nível também dos padrões, do próprio desenho dos padrões de sustentabilidade que queremos almejar, como, por exemplo, falou o Sr. Presidente do Turismo de Portugal de manhã, em torno, por exemplo, do Plano Turismo 2023, Plano Turismo Mais Sustentável 2023. Até 2019, no pós-crise, ou seja, naqueles 4, 5 anos, o Algarve deu sinais de retoma muito significativos, atingiu valores e um caminho crescente e vibrante. A crónica sazonalidade, como já foi referida, esbateu-se, os mercados alargavam-se, os meses iniciais de 2020 eram promissores. 2020 trouxe-nos o que ninguém esperaria, pandemia. O mundo parou, vidas em suspenso, atividades em suspenso, aviões no chão, fronteiras fechadas, tudo isto a impactar de forma muito direta nas atividades todas, nas nossas vidas, em particular numa região que dependia, grosso modo, de uma atividade de forma muito vincada. Os números não mentem. Eu trago 3, 4 números que nos evidenciam, podia ter trazido muitos outros, mas trouxe 3, 4 números dos mais basilares, mas que se calhar são aqueles que são mais representativos da quebra bruta registada neste período. As dormidas em 2019 face a 2020 quebraram, em números absolutos, 13 milhões. Foi uma quebra de 62%. Nos proveitos totais, há uma quebra de quase 800 mil euros. Neste contexto, 800 milhões de euros. Neste contexto, temos menos 62%. O RevPAR quebra de 54% para 25%, menos 25%. O que é que nos dá aqui? Dá-nos valores que são de quebras abaixo de 46%. Ao nível, para 2021, embora com alguns sinais de retoma muito significativos e importantes, lembrar que, face a 2019, as dormidas registadas em 2021 e os proveitos registados em 2021 representam unicamente 52% e 62%, respectivamente, face a 2019. Ou seja, ainda que com sinais de retoma, estes são números importantes. Desemprego. Como é que desempenhamos? Embora o peso relativo do desemprego no setor de 20 para 21 seja menor que em 2019, o peso relativo, em termos absolutos, os valores são drásticos. A variação de desempregados no setor de 20 para 19 aumentou mais de 60%. Eu vou recordar-vos que tivemos concelhos no Algarve a registrar variações de perto de 500%. 500%. Repito, 500%. Neste contexto, apenas mais um número. Um número que se prende com a questão das dissoluções registadas de pessoas coletivas ou entidades equiparadas, que, por exemplo, comparando com o ano da ascensão, 2017, os números duplicaram o número de dissoluções, ou seja, os anos pós-crise, não os anos da crise, os anos pós-crise são imediatos nesta leitura. Nós temos um conjunto de dissoluções registado no país na ordem das 22 mil, no conjunto do Algarve a representar mais de um milhar, e o turismo, ou as entidades equiparadas a alojamento, restauração e similares, a representarem mais de 20% deste peso das dissoluções. Este é o cenário de contexto e esta era a minha primeira nota global. Segunda nota, que se prende muito com aquilo que foi o desafio e que foi a audácia da região em 2014,
por via da construção da sua estratégia de especialização inteligente, identificar o turismo per si enquanto domínio de especialização inteligente. Só por si, um desafio. Só por si, um desafio. Que sinais temos daquilo que é a procura atual, dados de ontem de execução do Programa Operacional Regional e daquilo que é o alinhamento dos projetos que têm a obrigatoriedade de alinhamento com esta estratégia. Dados de ontem, o que é que nos diz esta dinâmica de procura? Dados muito diferenciados em duas vertentes. Primeiro, temos praticamente 33% dos projetos aprovados alinhados com o domínio do turismo, 33%, e quase 50% dos fundos. Ou seja, o que contraria um pouco algo que foi falado hoje, nomeadamente ao nível do programa operacional, que não há disponibilidade ou que não há procura. Estes são dados de procura. Foi o mercado que procurou e que acedeu metade do dinheiro entregue às empresas, sobretudo às empresas, e aos projetos alinhados também nas empresas e no ID entregues na região, foram diretamente para empresas do setor do turismo. E isto é um dado que eu gostaria de sublinhar. Não se esgotam no turismo. Porquê? Porque neste contexto, para a especialização inteligente, promovemos sempre a promoção da variedade relacionada, ou seja, o envolvimento do turismo com outros setores. Então, o financiamento para atividades do turismo complementadas com a energia, com o mar, com as tecnologias, com as indústrias culturais e criativas, alavancam sobremaneira este número, e eu penso que é importante sublinhá-lo. Numa análise mais fina, e para algo que foi mencionado pela Sra. Comissária hoje de manhã, há dois dados que eu não posso deixar de sinalizar também, que é a diferenciação de procura em função da tipologia de financiamentos que temos disponíveis. E aqui, numa clara separação entre aquilo, falando de forma muito direta, entre aquilo que é o nosso eixo 1, estamos a falar essencialmente de ciência, investigação e desenvolvimento, e o eixo 2, claramente empresas. E a procura é diferenciada. Aí a procura é diferenciada. Temos menos turismo no eixo 1 e temos mais, e muito mais turismo, no eixo 2. Ou seja, há outros setores que tendem a alinhar e tendem a ter pesos mais significativos, nomeadamente os domínios do mar, do agroalimentar e da saúde, com pesos muito parecidos ao do turismo, não se evidencia no eixo 1. No eixo 2, sim, as empresas a representar um grosso do investimento com cerca de 44 milhões de euros e um número de quase 130 projetos. Neste contexto, face a estes números, face a tudo o que descobrimos aqui hoje e que falámos aqui hoje, que desafios que se colocam ao setor? Além daqueles que são os estruturais, parte deles amplamente aqui falados, os conjunturais resultando de um processo de pandemia que não nos largou ainda, não abandonámos ainda, um contexto de incerteza associado à questão da guerra e um conjunto de velhos e novos desafios, da digitalização à descarbonização, das qualificações à capacitação das empresas, da disponibilidade hídrica, que foi falada aqui hoje, até à disponibilidade de mão de obra, a questão das remunerações, o alinhamento com uma questão que ainda não foi falada aqui hoje, foi falada por portas travessas, que é a questão do pilar europeu dos direitos sociais. Há metas específicas para este caminho, não foi falado. Temos, eventualmente, também oportunidades para trabalhar nessa dimensão. A questão da habitação, da regeneração urbana, a questão da economia circular e da sustentabilidade, entre muitas outras. Eu sinalizo uma particular também que foi mencionada, a questão da política de imigração, que pode ter aqui impactos também naquilo que será o período de questão de convergência para a questão do emprego ou para uma maior empregabilidade. O país e o Algarve têm, neste momento, ou vão ter nos próximos meses, um conjunto de financiamentos muito significativo, ou seja, além daquilo que era o pacote tradicional associado ao quadro financeiro plurianual, em que registro o Algarve dá um salto quantitativo do atual programa de 318 milhões de euros para 780 milhões de euros, dos quais 300 milhões motivados para uma resposta imediata à questão da crise, para a promoção da empregabilidade e da competitividade, e acresce em concorrência um conjunto muito significativo, um pacote muito significativo associado ao Programa de Recuperação e Resiliência. Para responder a todos estes desafios, que são enormes, como repararam, temos um painel de exceção, a que cumprimento uma vez mais, Fernando Alfaiate, economista atual, presidente da estrutura de missão do Portugal, a estrutura Recuperar Portugal, responsável pela implementação e gestão do Programa de Recuperação e Resiliência. Não vou chamar bazuca, que eu não gosto, mas acabei por dizer não gosto. Temos Rui Inácio connosco, da Agência de Desenvolvimento e Coesão,
com responsabilidade, com um percurso grande na área dos fundos também e com responsabilidade atual na preparação daquilo que é o acordo de parceria que a Sra. Comissária falou de manhã e no acompanhamento dos programas operacionais, é um dos nossos interlocutores na construção do programa operacional, a acompanhar-nos virtualmente o Sr. Gestor do Programa Operacional da Competitividade, o COMPET, Nuno Mangas, que cumprimento também, vasto percurso ligado à questão dos fundos, ao ensino, passou já pela ANI, foi presidente do IAPMEI e atualmente é gestor, então, do programa Compete. Por fim, José Eduardo Carvalho, vasta experiência empresarial e pública, com passagem por um conjunto muito alargado de conselhos de administração, da Tagus Gás, do Terminal Multimodal de Val do Tejo, da Escola Profissional de Val do Tejo. Do ponto de vista associativo, membro da CIP, presidiu o Clube de Empresários de PME e preside atualmente a IPCCI desde maio de 2021. Como veem, um painel riquíssimo para explorarmos nesta mesa redonda, neste debate que se espera animado, e esperando poder chegar a vocês também, vão pensando e vão preparando as vossas questões para depois alargarmos o debate, e eu lanço uma primeira questão muito simples, que é, com base nestes desafios, como vimos, muito simples, todos eles, cada um deles daria um painel e uma conversa alargada para todos estes desafios, de que forma é que os programas que acabam por acompanhar e sobre os quais têm responsabilidade podem ajudar a responder a estas questões. E eu vou começar, desta feita, pelo Fernando, cumprimento e agradeço a presença no PRR, ou seja, como é que atacamos todos este conjunto de dimensões que se nos colocam ao setor e, em particular, depois aqui para a região do Algarve. Muito obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos. Obrigado pelo convite de estar aqui presente nesta conferência e ter a oportunidade exatamente de esclarecer aqui alguns pontos relacionados com este desafio. Cumprimentar também os meus colegas de painel e ao Nuno, que nos acompanha virtualmente também. A todos, muito boa tarde e saúde a vossa presença também. Relativamente à questão que me coloca, a resposta que o PRR, em termos de financiamento, pode orientar sobre alguns dos desafios referidos. Eu recordava, de forma muito resumida, que o setor do turismo, como já foi referido aqui, assume um papel central nesta atividade, na atividade económica do nosso país e, como tal, sendo um setor que tem um impacto muito relevante ao nível quer da sua atividade, emprego e exportações, não poderia, obviamente, deixar de fazer parte daquilo que é um plano de recuperação e resiliência. E, portanto, este aspecto será, portanto, o alvo aqui de alguns exemplos que vos vou apresentar. Dentro destes desafios que se colocam, eu iniciava aqui os desafios associados à transição climática e à transição digital como sendo duas prioridades importantes para termos em conta no financiamento ou nos financiamentos disponíveis a nível do Plano de Recuperação e Resiliência. Mas antes, a realçar que o Plano de Recuperação e Resiliência tem um conjunto de componentes, são 20 componentes, que fazem parte destes investimentos de natureza estruturante e estratégica, que abarcam exatamente algumas áreas também importantes e que contribuem para o desenvolvimento do país e para a melhoria da imagem que o nosso país pode projetar no exterior. Refiro-me concretamente às questões relacionadas com a saúde, cuidados de saúde primária, relacionados com investimentos previstos no PRR nessas áreas de centros de saúde, hospitais, e, portanto, outros investimentos que gravitam à volta deste setor e desta prioridade importante do ponto de vista de infraestrutura e de cuidados aos cidadãos que têm, portanto, assumem aqui o papel de utentes. Também no campo da habitação, destacar aqui, e já foi aqui salientado também,
também destacar aqui, portanto, uma prioridade relacionada com a renovação habitacional para habitação a custos acessíveis e também a nível da residências para estudantes associados às universidades e que são uma componente também importante e que gravita de forma indireta, digamos assim, mas que toca também este aspecto de melhorar as condições de vida e a imagem do país em relação, portanto, também ao desenvolvimento económico. Em termos mais diretos, em termos mais de oportunidades de financiamento apresentadas para o setor, de facto, nós estamos perante uma década e que existe um conjunto de pacotes de financiamento que não teve, portanto, semelhança em situações anteriores, relacionada exatamente não só pelo início de um novo quadro comunitário, o PT 2030, como a sobreposição deste com o PT 2020, com o pacote adicional de financiamento proveniente do PRR, e, ainda assim, houve aqui um conjunto de recursos nacionais ligados a linhas de crédito bonificadas que foram implementados na fase de recurso a operações de tesouraria que, na altura mais relacionada com o confinamento, portanto, atendeu vários setores de atividade, nomeadamente o turismo. Concretamente, no PRR, eu gostaria de destacar aqui uma medida relacionada com a capitalização das empresas e que é uma medida importante que pode ser aqui atendida também no setor do turismo com um envelope financeiro muito robusto e que passa exatamente não por linhas de crédito, mas por, portanto, participações em termos de capital ou em termos de dívida de longo prazo ou obrigações convertíveis. E, portanto, é uma primeira medida, um primeiro instrumento que eu deixaria aqui como destaque, como possível fonte de financiamento e que está muito ligada àquilo que é a atividade atual ou aos produtos que estão a ser lançados atualmente pelo Banco Português de Fomento. 2 deles já foram lançados e espera-se, portanto, durante o ano, o lançamento de mais 2 produtos sobre esta medida. Uma outra componente importante, também no âmbito aqui da componente 5, eu refiro-me a este código porque, por vezes, pode dar jeito na observação da estrutura dos avisos que nós temos publicados no site e que vão saindo para poderem consultar e fazerem pesquisas e, portanto, aqui a capitalização das empresas refirma à componente 5. Ainda nesta componente 5 temos as chamadas agendas mobilizadoras, que já é um processo que está em fase de seleção, em fase de continuidade, mas ainda de constituição das próprias agendas e dos próprios consórcios, e aqui também com destaque para esta área do turismo, onde existem projetos e existem agendas que estão a ser constituídas nesse domínio. Isto no campo da componente C5. Depois temos também na componente C6, que é uma componente dedicada à qualificação e competências. Atualmente está em aberto um aviso sobre o compromisso de emprego sustentável que permite submeter projetos de combate ao desemprego e estimular a contratação de desempregados, fomentar a criação de postos de trabalho. Este é o objetivo deste aviso que também está atualmente a receber candidaturas. Nesta componente C6 de qualificação e competências destacava também, ainda no painel anterior foi assinalado esse aspecto, portanto a criação de
cursos específicos na área de jovens STEAM, incentivo adultos, que são, portanto, algumas pós-graduações ou especializações dedicadas a áreas mais tecnológicas ou mais dedicadas, que cabem aqui também, em parceria com as universidades de todo o país, desenvolver estes programas associados ao aumento da competitividade também das empresas, incluindo, obviamente, no setor do turismo. Destacar ainda nesta área da formação um conjunto de investimentos ligados à construção e melhoramento, modernização de infraestruturas de formação e dos centros de formação. Na componente digital, existe aqui uma componente C16 relacionada com a capacitação digital das empresas, nomeadamente para responder aos novos desafios, oportunidades que surgem de transformação dos negócios nesta área digital, implementação de novas tecnologias e formação associada a estes aspectos. Portanto, são um conjunto de medidas que estão associadas na transição digital das empresas e que está disponível nesta componente C16. A transição climática. Na transição climática eu destacava aqui a eficiência energética e destacava também um aviso de concurso que está atualmente em vigor e que foi lançado recentemente relativamente à eficiência energética em edifícios de serviços e que inclui também a área do turismo. Eficiência relacionada com fontes de energia renováveis, autoconsumo, instalação de equipamentos mais eficientes ou envolvente dos edifícios mais eficiente, é o que está aqui em causa neste aviso. Por último, um destaque também à componente da cultura, a componente C4, dedicada exclusivamente à cultura. Esta componente foi autonomizada nos apoios do PRR, depois do PRR ser submetido a consulta pública, resultou um bocado desta interação, a criação desta componente específica em áreas particularmente afetadas também pela pandemia, no setor da cultura, no sentido de promover a aceleração da digitalização do setor e a recuperação do património como catalisador da promoção do turismo. E, portanto, assim muito rapidamente e resumidamente, eram estes os pontos que eu queria deixar aqui em destaque. Obrigado. Muito obrigado, Fernando. Agradeço a forma telegráfica como nos transmitiu 300 páginas de um documento e 16 mil milhões de euros de possibilidades de investimento. Muito útil. Para quem não subscreveu ainda, há uma newsletter, certo? E que podem subscrever e serem notificados para receber todas estas oportunidades e os avisos saem direitinhos de acordo com aquilo que é a vossa apetência. Serem do setor público, setor privado, o que quiserem, podem subscrever. Eu aconselho e recebem direitinho todas as oportunidades e não perdem nenhuma. Digamos que há aqui... Já agora, a destacar exatamente esse aspecto de consulta que eu me esqueci de dizer, peço perdão, mas é muito rápido. No site de recuperarportugal.gov.pt podem consultar, portanto, os avisos que os que já saíram, os que estão em aberto, e um plano de avisos que vai sendo atualizado. Para além desses avisos, está também disponível um conjunto de informação sobre concursos públicos que estão associados a medidas que são executadas no âmbito das empreitadas e concursos públicos e, portanto, também existe essa possibilidade de pesquisa. Peço perdão. Bem, é muito importante porque acrescenta não só aquilo que são os apoios diretos, os apoios indiretos, porque via indireta chegam também ao mercado. É muito relevante. Muito obrigado, Fernando, pela concisão. Rui, aparentemente, face aos desafios que aqui tínhamos aqui um conjunto muito alargado de cobertura destes desafios. O que é que diferencia, e com base nas lições do presente e do passado do PT 2020 e daquilo que é a expectativa do 2030? Ou seja, há aqui uma sobreposição, há uma complementaridade. Como é que vamos fazer diferenciar e, sobretudo, para quem nos está a acompanhar, na ótica daquilo que serão os promotores e os beneficiários destes financiamentos, como é que também conseguem fazer esta distinção? Onde é que eu vou, onde é que eu não vou e onde é que eu também acedo a essa informação?
Obrigado. Obrigado, Aquiles. Antes de mais, boa tarde a todos. Agradecer ao NERA o convite que fez à Agência para o Desenvolvimento e Coesão para esta importante sessão, muito adequada no tempo em que ocorre, porque acaba por permitir dar informação relativamente atualizada sobre um processo que ainda está em curso, ou seja, ao contrário daquilo que o Fernando referiu sobre o PRR, em que estamos perante um programa que já está aprovado, está em, diria, velocidade de cruzeiro. No caso do Portugal 2030 estamos a fazer esse processo de programação nesta fase, o que significa que esta informação que vos vou dar é uma informação para ir sendo acompanhada ao longo dos próximos meses, porque é ao longo dos próximos meses que ela vai ser concretizada e é nesse contexto que aqui vos falo. Queria, voltando ligeiramente atrás, também cumprimentar o painel que está aqui connosco e também o professor Nuno Mangas, que está online, por este e que vai ser muito relevante para este debate. Bem, relativamente aos desafios, eu se calhar voltava só um pouco atrás só para matizar os desafios e tentando enquadrá-los naquilo que poderá ser uma abordagem tendo em conta o Portugal 2030 que nós já temos e que nós já conhecemos, ou seja, o Portugal 2030, acordo de parceria para a utilização dos fundos da política de coesão e para o FEAMP, ou seja, o Fundo dos Assuntos Marítimos, Pescas e Agricultura, foi objeto de consulta pública em novembro do ano passado, objeto de uma primeira fase de diálogo com a Comissão Europeia também nessa altura. Foi aprovado já numa segunda versão em Conselho de Ministros no passado dia 3 de março e foi submetido formalmente numa primeira versão também à Comissão Europeia no dia 4 de março. Isto é tudo taking stock de informação que vocês porventura terão, sendo que está ao mesmo tempo a ser desenvolvido o trabalho dos programas, como o aqui eu vos referia. E se olharmos para os desafios que o aqui vos bem sistematizou, eu talvez retivesse três grandes desafios a que o setor do turismo, nomeadamente numa região como o Algarve, deve estar particularmente atento. E tendo em conta o contexto, ou seja, nunca esquecendo o contexto, porque o nosso ponto de partida é marcado por uma pandemia que ainda não terminou e à qual tivemos o direito histórico de se lhe seguir uma guerra com todos os efeitos sociais e económicos, para além dos grandes efeitos, os grandes impactos humanitários que eventos desta magnitude acabam por ter e pela capacidade que terão para abalar as nossas certezas de ontem para um mundo que é muito incerto no amanhã. Eu diria que os principais desafios que o Algarve tem, que o setor do turismo tem no Algarve, não serão muito diferentes daqueles que têm as regiões como o Algarve têm um padrão de especialização com forte presença do turismo e o resto das regiões portuguesas nas quais o turismo também tem papel relevante. Em todo o caso, no Algarve, é preciso não esquecer, o que eu já o referiu, no ano de pré-crise, o setor do turismo e as atividades conexas pesavam 41% do VAB, 55% do emprego. Ou seja, qualquer choque, vou utilizar uma metáfora utilizada há uns anos sobre a Alemanha, vou utilizar o turismo no Algarve. Qualquer constipação, qualquer espirro no turismo no Algarve é uma constipação da região, mas uma constipação forte. E isso significa conseguir recuperar dimensões estruturais do turismo, ou seja, primeiro desafio, diria eu, retoma da procura. 2021 já representou alguma retoma, mas ainda não a níveis pré-pandémicos. Mas alinhar essa retoma de procura, nomeadamente retomando mercados emitentes, com diversificação, com o reforço da diversificação de mercados. Mercados como a Itália, o Brasil, os Estados Unidos, que têm tido uma presença crescente como mercados emitentes de turistas para o Algarve, deverão ser reforçados no curto prazo e o Presidente da Confederação de Turismo referiu isso há pouco, importa perceber para onde é que os fluxos turísticos que se dirigiam para as costas do Mar Negro e que agora, infelizmente, não se vão poder dirigir para essa zona do globo, poderão dirigir-se agora. Esta situação não é nova para o Algarve, isto já aconteceu com o impacto geopolítico dos ataques terroristas no norte da África,
na Tunísia, no Egito, que fez com que uma parte relevante dos fluxos turísticos do centro da Europa, pelo menos de uma parte do centro da Europa, passassem a ter as ilhas gregas por um lado, o Algarve e Espanha por outro, como destino alternativo. É importante continuar deste modo, é importante mesmo continuar a olhar para essa retoma de procura, mas não numa dimensão só de retomar aquilo que já temos, mas de continuar um caminho que tínhamos para trás. Desafios da transição climática e digital. Começando pela transição climática, continuar o caminho que já foi feito, ou seja, desse ponto de vista de desafio, já houve muito que foi feito para tornar cada vez mais relevante a presença de canais digitais no turismo da região, garantir uma digitalização da experiência, garantindo que as pessoas, que os turistas usufruem de forma diferente do produto turístico e dos diversos produtos turísticos, garantir também que a região garante aqui alguma variedade relacionada entre aquilo que é o investimento que fazem TICs, como por exemplo no seu Digital Innovation Hub, e de que forma é que esse tipo de investimentos tem tradução na valorização dos seus produtos, entre os quais o produto turístico, mas também a questão da descarbonização. E na questão da descarbonização, mais uma vez, a conjuntura ajuda a enquadrar a questão. Antes da guerra, um dos temas em Portugal era a seca. Estamos numa região onde os efeitos da seca são particularmente relevantes. Aliás, é esse efeito da seca, é esse efeito da desertificação dos solos que justifica um investimento relevante que o PRR tem na componente água no Algarve. A isto junta-se agora com a guerra uma forte pressão sobre o preço dos combustíveis. Ora, se eu conseguir juntar estas duas dimensões de desafio, uma resposta que leva a uma gestão mais cuidada, uma gestão cada vez mais inteligente do recurso água na região, a uma efetiva, ou melhor, não vou dizer uma efetiva porque já é feita alguma coisa, mas a um reforço da capacidade na aposta, na diversificação das fontes de produção de energia para esta região, que hoje por acaso não é um bom exemplo, mas é uma região marcada pelo sol. Tem 9, 10 meses de sol, tem vento em algumas dos seus pontos, ou seja, aproveitar esse mix de fontes de energia renovável pode ser relevante para fazer essa diversificação. E por último, do ponto de vista de desafios, reforçar a qualificação dos recursos humanos. Foi referido hoje de manhã, há um binómio quantidade-qualidade que é preciso reforçar. A subida do produto turístico no Algarve vai depender também de uma qualificação crescente dos seus recursos humanos, que depois vai ter que ter uma variação, vai ter que ter uma tradução também numa outra componente menos explorada, o que eu vos referiu há pouco, que tem a ver com a tradução disso em salários que garantam, para além de outros fatores, como foi referido no painel anterior. Eu creio que a expressão foi salário emocional, ou seja, garantir que as pessoas vestem a camisola daquele projeto, mas vai ser mesmo preciso garantir também que, naquilo que é mais concreto para a vida das pessoas, os salários do setor também acompanhem. Para isso, chamaria a atenção para dois tipos de apoios que o Portugal 2030 poderá ter, ou seja, pelo menos da forma como está desenhado. Terá dois tipos de apoios na ótica de como eles são construídos. Apoios diretos à atividade e depois apoios que são indiretos, mas que melhoram de tal forma a envolvente, ou que podem ajudar a melhorar de tal forma a envolvente, que terão um impacto relevante na atividade turística. Do ponto de vista dos apoios diretos, continuar o esforço de procurar esta variedade relacionada a partir da estratégia de especialização inteligente do Algarve, que foi recentemente revista e que continua a apostar no turismo como um domínio prioritário muito relevante para esta região. É impossível pensar o Algarve sem o turismo. É preciso, como o que eu vos referi há pouco, há um pacote dedicado à diversificação da atividade económica, mas diversificar o Algarve não significa, diversificar a atividade económica do Algarve não significa deixar o turismo para trás. Significa garantir um reequilíbrio da base económica de partida da região para que a mesma tenha uma maior capacidade de resiliência a choques num mercado que é relativamente volátil como é o mercado turístico. Por isso, procurar continuar a fazer esse trabalho, que é um trabalho de formiga, que a CCDR tem feito de forma muito... uma das CCDRs que é exemplo nessa matéria no país, relativamente à RIS3, é relevante. Chamaria depois a atenção para, do ponto de vista dos apoios diretos, uma linha relevante que é complementar ao que existe no Portugal 20, no PRR, que tem a ver com a descarbonização da economia. No PRR existe uma linha de eficiência energética, uma linha de descarbonização da indústria. No Portugal 2030 vai existir uma linha de descarbonização da economia, onde apoios idênticos àqueles que existem no PRR poderão existir ou poderão coexistir.
haverá sempre algumas diferenças. Estamos ainda a trabalhar nessa complementaridade, nessa diferenciação, mas existirá apoios complementares, que não vão só na ótica dos serviços, que estão também para outras atividades económicas e serviços conexos, como sejam, por exemplo, a náutica de recreio, por hipótese as rentacars na descarbonização das frotas, em que, com ainda reserva, porque ainda não está perfeitamente desenhado isto é como toda e qualquer dança, é dançado pelo menos a dois, e nós temos que dançar este jogo com a Comissão Europeia e jogá-lo com a Comissão Europeia, e importa depois ter esse tipo de apoios perfeitamente gerido, mas essa dimensão é relevante. A gestão da água será crítica, e se nós temos um investimento relevante do ponto de vista macro no PRR para a gestão da água, é preciso depois perceber a gestão da água no setor turístico. Depois, ainda na ótica dos apoios diretos, apoios quer à internacionalização por via da melhoria e depois à diversificação dos mercados emitentes de fluxos turísticos e de melhoria na integração de produtos, hotelaria saúde, hotelaria mar, hotelaria golfe e por aí fora, que permitam um maior foco na melhoria, na progressão da oferta turística do Algarve, do ponto de vista da sua cadeia de valor, garantindo também um retorno maior por cada dormida e garantindo que existe um maior retorno dessas dormidas. E depois, algo que me parece muito relevante, que é apostar no caso concreto do Algarve, no maior enraizamento regional das cadeias de fornecimento do setor do turismo, ou seja, garantir que é a partir da região que uma parte do fornecimento das cadeias hoteleiras, das atividades conexas é feita e que essa dimensão mais intrarregional é explorada. Depois, do ponto de vista ainda do ponto de vista direto, mas já passando para os apoios indiretos, dar nota de a relevância das questões da qualificação, do ponto de vista direto, porque existirão oportunidades de apoio à formação ligada à atividade produtiva, ou seja, aos projetos de investimento que sejam apoiados, ou a dinâmicas ligadas a determinados setores, como por exemplo como temos na formação à ação, mas também, e aí passo para os apoios indiretos, a qualificação em termos gerais da população, seja nomeadamente com a aposta, por exemplo, nestes cursos superiores de curta duração, que não conferem grau, mas que será uma aposta no próximo período de programação. E também tudo o que tenha que ver com a melhoria das condições de atratividade do território. E isso passa por mais e melhor mobilidade. Falámos aqui no último painel da necessidade de garantir que existe transporte público frequente, adequado a um setor com turnos muito específicos e que permita garantir que as pessoas do interior da Serra possam trabalhar no litoral e que tenham capacidade de ir e vir. A necessidade também de garantir uma boa provisão de serviços sociais de interesse geral, ou seja, as escolas, falou-se das creches que não podem fechar no verão, mas falo das escolas, falo da saúde, e tudo isso ajuda a melhorar a atratividade do território e a enraizar também a população no território. Não esquecer que, apesar de tudo, o país todo está a perder população. Depois também, a atratividade urbana, a regeneração urbana, tratar bem a nossa oferta cultural, a nossa oferta turística, a nossa oferta paisagística, vai ser muito relevante. Garantir também a retenção de talento, garantir que estas condições todas garantem que quem vem trabalhar para o Algarve tem sol de praia, mas também tem habitação, tem cuidados de saúde aos quais pode ir, tem a escola para os filhos, tem a oferta cultural que é atrativa e que permite reter. E, por último, não esquecer, mais uma vez, na conexão, num trabalho que já tem sido feito, mais uma vez um trabalho de formiga feito pelos atores regionais, também com muito trabalho da CCDR, a exploração de recursos endógenos, nomeadamente, para além do mar e da praia, além do sol, que é um recurso endógeno do Algarve, mas os recursos endógenos da Serra, que permitem, primeiro, estas cadeias de fornecimento curtas ao setor do turismo, mas permitem também ter experiências turísticas diferenciadas ao longo do território. E para já era tudo. Obrigado, Rui. Um leque muito alargado de oportunidades e para várias tipologias de beneficiários ou de futuros beneficiários.
Zé Eduardo, mudando aqui um bocadinho agora o chip e colocando na componente daquilo que são os beneficiários e expectativas aqui em torno deste pacote de financiamentos. Os desafios foram amplamente sublinhados por todos os participantes. Que novos ou que outros desafios acrescem na ótica dos empresários, na ótica de quem está no terreno nestas dimensões, e que oportunidades é que vislumbra de forma real para absorção por parte das empresas? Muito obrigado. O setor do turismo não é uma ilha, não está imune a um conjunto de variáveis macroeconómicas que afetam todos os setores. Quer dizer, o que se passou nos últimos anos relativamente à mobilidade das pessoas, estão outros setores neste momento a passar pela dificuldade de compras de matérias-primas ou pelos elevados custos energéticos. Portanto, há uma matriz, apesar das especificidades dos setores, há uma matriz que é transversal, que nós temos de levar em linha de conta e que normalmente acaba por condicionar a estratégia que seguimos nos nossos negócios ou na gestão das nossas empresas. Eu gostava de salientar que há, por exemplo, 4 fatores que nos ajudam muito e que precisamos de resolver para enfrentar os desafios que apanham só o setor do turismo e outros setores. Uma tem a ver com 2 indicadores. A dívida pública atingiu 272 mil milhões de euros. Um valor de dívida pública como esta, dificilmente baixaram impostos. O endividamento das empresas, neste momento, das empresas privadas não financeiras, é de 276 mil milhões de euros. O PIB são 211. E, portanto, estes indicadores acabam por condicionar todos a forma como nós vamos enfrentar os desafios, porque quem entrou no mundo dos negócios há 20 anos, que apanhou o 11 de setembro, a crise financeira de 2008, 2013, a pandemia, a crise energética e agora a invasão russa, quer dizer, só foi dores de cabeça, quer dizer, aumentou o grau de incerteza sobre o que é que temos de fazer no futuro. Portanto, e as dores de cabeça, obviamente, que irão continuar. Portanto, há aqui 4 fatores que eu acho que são fundamentais. A redução do nível de impostos, o apostar fortemente no redimensionamento empresarial, que foi coisa que ainda não ouvi aqui falar, em termos de desafio. O redimensionamento empresarial não é com a estrutura atual empresarial que conseguimos aumentar a competitividade, pagar mais salários, inovar, é muito difícil. Depois, alguma moderação no domínio energético no curto prazo, em que se tem que privilegiar a transição e não a disrupção, que é aquilo que está a ocorrer, e depois não mexer na legislação e no mercado laboral. Eu sobre estes desafios, eu vou me prender um bocado na transição energética, já ouvi aqui falar no colega, porque o Algarve perdeu há 20 anos a primeira fase da transição energética. Eu vou-lhes dar números disso. Bem, o que é que está a passar neste momento? O que está a passar neste momento é que há muita dificuldade, e os governos têm muita dificuldade, em dar uma resposta e uma alternativa de curto prazo a todas as empresas que têm custos energéticos significativos. Portanto, as medidas que estão a ser feitas são medidas de curto prazo, que é o apoio direto às empresas, que foi agora consagrado e decidido pela União Europeia, o que é importante. E depois um conjunto de medidas de mitigação que o Primeiro-Ministro anunciou, como a questão da fixação do preço do gás natural e outros, que são medidas de curto prazo e de mitigação. E, médio prazo, o que estamos a ver é o regresso moderado ao carvão e ao nuclear, por muito que custe ouvir algumas pessoas, é a diversificação para o gás natural liquefeito e a criação de estoques de gás natural. E, portanto, é desta combinação entre estas medidas de curto prazo e estas de mais de médio prazo que se possa esperar algum efeito nos preços.
Bem, o que é que se passou com a região do Algarve? A região do Algarve, tal como eu disse, perdeu há 20 anos uma oportunidade de diversificar as fontes de energia que trazia competitividade e que trouxe competitividade ao resto do país. Eu não sei se vai aproveitar a segunda. Iremos ver. Vamos dar exemplos. Excepto Faro, Olhão e Portimão, todos os 13 restantes concelhos da região do Algarve não têm gás natural, nem tiveram distribuição de gás natural. Aparentemente, acho que ninguém ligou a isso e não lhes deu grande importância. O que nós vemos é que desde Braga, Porto, Aveiro, Santarém, Setúbal, Viseu, as regiões que apresentaram índices de competitividade regional teve muito a ver com os acréscimos de competitividade que foi dado pela distribuição de gás natural há 20 anos. O Algarve não teve. Então, o que é que eu fiz? Eu concluí que, durante estes anos todos, as empresas industriais, restauração, hotelaria, estiveram a pagar um prémio elevadíssimo por consumirem gás propano, butano ou fuel. E não consumirem gás natural. Quer dizer, pagou o ambiente pela emissão de CO2, e há tanta gente preocupada com as questões ambientais, e pagou os consumidores no preço. Eu fiz umas contas. O que é que eu fiz? Calculei as toneladas de gás, de GPL e de fuel nestes 13 concelhos. Portanto, excepto de Faro, Olhão e Portimão. Fiz a conversão para gás natural. Avaliei o diferencial de preço entre aquilo que os consumidores, nomeadamente industriais, de restauração e de hotelaria, pagaram pelo GPL e o que pagariam se tivessem consumido durante estes 15 anos gás natural. Vocês sabem os valores a que eu cheguei? Só pelo diferencial de preço, 115 milhões de euros. E se eu acrescer os consumidores domésticos, que aqui nesta região, e por aquilo que se vê no consumo de Faro, de Olhão e Portimão, que chega a 35% do total do consumo de gás natural destes 3 concelhos, isto vai para 157 milhões de euros. Este foi o diferencial que se pagou. E se for a ver as emissões de CO2, as emissões de CO2 provocadas pela GPL foram mais 86 mil toneladas de CO2 se tivessem consumido gás natural. Bem, isto é valores impressionantes. Como é que foi possível isto na região? Não sei. Mas vamos ver o futuro. Nós vamos admitir que há fortes probabilidades da solução de hidrogénio substituir o gás natural. Há fortes probabilidades disso suceder. Mas para que o hidrogénio, como sendo uma componente importante desta segunda fase da transição energética, se possa expandir, ele vai necessitar das estruturas físicas do gás natural. Agora, o que é que se vai passar? Se vai passar a que regiões que já têm essas infraestruturas físicas e que beneficiaram da redução de preço e do consumo de gás natural nestes últimos 20 anos, são aquelas que têm mais condições para expandir o hidrogénio nos próximos anos. Portanto, vamos ver, eu estou até extremamente atento a isso, como é que esta região do Algarve vai enfrentar este desafio da transição energética desta segunda fase. Estou atento a isso e vamos ver como é que os atores locais. E mais, eu vou-lhe dizer mais, estava-me a esquecer. Houve uma grande empresa, talvez a segunda maior empresa do país, que tinha licenças de distribuição de gás natural nesta região. Teve 20 anos para fazer o investimento, estão a acabar, salvo ver agora em março, agora em abril, ou 2022 ou 2023. E não houve aqui ninguém que forçasse esta empresa, até pela exigência de serviço público, a fazer a distribuição de gás natural, que tinha sido otorgado licenças há 20 anos, à volta de 18. Portanto, vamos ver o que é que vai suceder aqui relativamente a esta segunda fase. Eu podia passar, há pouco falou-me da questão
das oportunidades de financiamento. Eu gostava de dizer o seguinte, e há bocado o Fernando Alfaiate falou da capitalização. Nós, neste momento, temos, tal como eu disse, 276 mil milhões de euros de endividamento das empresas. Alguém com este valor tem, assim, muita vontade em defender mais dívida e mais crédito. Epá, que nós estamos todos cheios de dívidas. Estamos cheios de dívidas e cheios de impostos. E, portanto, o grande dilema que vai passar até na própria política pública vai ser: precisamos de capitalização ou precisamos de mais dívida e mais empréstimos? Este é o dilema. E há quem diga que a forma mais óbvia de capitalizar as empresas é deixá-las ganhar dinheiro. Esta é a forma mais óbvia. Porque as empresas que melhor resistem e que sobrevivem no mercado são aquelas que têm melhores resultados. E em Portugal isto não é bem assim. Toda a gente contesta que haja 192 mil empresas em 2020, 192 mil empresas que têm resultados líquidos negativos, porque não pagam impostos. Toda a gente critica, mas são os mesmos que criticam aquelas empresas que apresentam resultados líquidos positivos e que depois parece que têm uma mácula de apresentar resultados líquidos. E, portanto, não há dúvida nenhuma que o Governo apostou e bem na capitalização, tal como foi dito pelo Dr. Fernando Alfaiate. E desenharam bem o projeto e as alternativas que possam existir. Agora, temos aqui um problema de capitalização que é o seguinte, eu aqui termino já, que é: nós temos 1,55 mil milhões, acho eu, não é? Mas capitalizar o que é que significa? Significa operacionalizar instrumentos de capital, não é instrumentos de dívida. Quer dizer, isto significa criar procedimentos que reforcem o capital nas empresas, permanecendo neles ou saindo com mais-valias ou desconto. Não é? E será que o Ministério das Finanças, o futuro, o anterior já sei, eu, pelo menos, tenho uma ideia do que era a posição dele, mas o futuro está comprometido com esta possibilidade de haver dinheiro público, ser metido nas empresas e permanecer e haver imparidades? Pois, aí é que é um problema. E não sei como é que vai ser gerida esta equação. E, por outro lado, sobre a questão da capitalização, a dificuldade também é das empresas. Porque nós não procuramos, há escassez de procura deste tipo de instrumentos. E há uma cultura empresarial que é um bocado refratária à entrada de capital nas empresas. Vemos dois exemplos. No Portugal 2020 houve até necessidade de reprogramar e afetar determinados montantes que estavam afetos à capitalização por outras medidas. E o PO Regional do Norte concebeu um produto que se chamava Operações de Capital Reversível, na qual havia um investimento em capital que depois podia ser convertido em empréstimos, de 19 milhões de euros, e não houve uma única candidatura. Não fizeram uma única operação. E não foi pelo facto de não haver dinheiro. Foi pelo facto porque as empresas não os procuraram. Eu não consigo compreender porque é que há aqui pessoas que trabalharam com ele, tal como eu trabalhei, o Fernando Alfaiate também trabalhou, no Mangas também, com o Dr. Nelson de Sousa, que era a pessoa que em Portugal mais conhece do desenho deste tipo de instrumentos. Saiu do Governo. Não sei como é que vai ser, o que é que vai ser no futuro. Mas espero, pelo menos, que haja o bom senso, eventualmente de colocar num lugar nevrálgico e importante, que permita operacionalizar e concretizar muito destes instrumentos que foram desenhados por estas equipas. E por esta equipa. Há coisas que não se percebe a razão das saídas, acho que é até uma perda para o país. Portanto, eu acho que estes instrumentos não têm tido sucesso porque há uma escassez de procura e, por outro lado, há um desajustamento, possivelmente, entre a sua concepção e a realidade empresarial. Fico por aqui.
Muito obrigado. Esta primeira ronda penso que é muito oportuno. A questão da dificuldade de procura, eventualmente pela questão das condições em que se encontram os potenciais tomadores, que é uma nota que eu penso que é de sinalizar. Nuno, vamos testar novamente, ver se conseguimos ouvi-lo desta forma. Agora ouvem-me? Perfeito. Bem-vindo. Bem-vindo ao Algarve. Ok, ótimo. Peço desculpa, mas eu tinha acabado de estar aqui numa outra sessão e tinha funcionado perfeitamente. Eu ia pedir a se ligava o micro, estou a ouvir a voz em fundo. Sim, estamos a ouvi-lo. Ok. Então, boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, cumprimentar o painel. É com muita pena que não estou aí, mas enfim, a pandemia também me apanhou ao fim de 2 anos, mas também me apanhou e obrigou a ficar confinado. Portanto, isto é, digamos, é o usual, já era dos poucos que tinha conseguido escapando, mas desta vez, esta semana, também dei positivo e, portanto, impede-me com muita pena minha de estar aí convosco. Naturalmente, cumprimentar o Aquilines, o Fernando, o Rui Inácio e o José Eduardo, e nas suas pessoas cumprimentar todos os que estão a assistir, seja via presencial, seja online. Naturalmente, em nome do Compete, agradecer também o convite para estar presente nesta sessão. O Aquilinos tinha-nos lançado aqui uma primeira questão, quando estávamos na preparação desta sessão, sobre os desafios. Eu devo dizer que em relação aos desafios, eu diria que aquilo que refleti, não sendo um especialista nesta área, está em grande parte alinhado com aquilo que o Rui Inácio referiu. Eu tinha elencado aqui um primeiro desafio que tem a ver com a recuperação, ou seja, um desafio mais imediato que tem a ver com a recuperação desta pandemia que vivemos e estamos ainda a viver ao longo destes últimos 2 anos, agora, a que se juntou agora à guerra, e no qual o Compete e o Fernando, que está aí presencialmente, teve também aqui um papel muito importante na altura, porque estava no Compete, com um programa que nós implementámos no âmbito de uma iniciativa europeia, a iniciativa REACT, que foi o programa a apoiar. E, portanto, que foi um programa que permitiu chegar liquidez às empresas. E, portanto, foi um sistema de incentivos à liquidez que teve o seu foco no final do último mês de 2020 e depois, sobretudo, nos primeiros 4, 5, 6 meses de 2021, mas que teve depois, em alguns setores em particular, ainda apoios adicionais até ao fim de 2021 e início de 2022. E, portanto, para termos uma ideia da dimensão deste programa, dizer que ele teve mais de 100 mil candidaturas, um primeiro ponto, e teve um financiamento, um incentivo aprovado e na sua generalidade pago superior a 1.200 milhões de euros. 1.200 milhões de euros. E, portanto, o setor do turismo teve, neste âmbito, destes 1.200 milhões de euros, 707 milhões de euros. Ou seja, cerca de 60% do incentivo aprovado. E, portanto, aqui um apoio importante que acreditamos que pode ser muito importante agora para este desafio mais imediato que todos desejamos que aconteça este ano. Porque o Aquilines perguntou em relação ao Algarve, dizer que destes apoios ao turismo, cerca de 18-19% foram para empresas e sobretudo do turismo no Algarve, e, portanto, dar esta nota aqui também que me parece relevante. Mas um primeiro desafio. Um segundo, eu tinha-o caracterizado de forma diferente, mas que está muito alinhado com aquilo que o Rui Inácio referiu. Eu coloquei o segundo desafio em torno da inovação, em termos daquilo que é a oferta turística, produtos, serviços, com uma ligação fortíssima àquilo que é o digital e àquilo que é a sustentabilidade e transição climática, se quiserem. Portanto, vejo a inovação tem que ser vista com estes pilares associados e interligados, ligando também àquilo que é o património, àquilo que é a cultura. Há pouco o Fernando falava que no PRR havia também uma linha para apoiar a cultura. A questão dos recursos endógenos, o território, a gastronomia, ou seja, são todos aspectos que têm que ser conjugados nestas diferentes dimensões. E depois trazer para aqui a circularidade,
a questão da neutralidade carbónica, a questão da eficiência energética hídrica, que já foi muito falada, são aspectos, ou seja, temos que inovar combinando todos estes fatores e, portanto, este é um desafio que temos pela frente, ou seja, já não basta inovar por inovar, é preciso inovar tendo em conta que temos uma transição digital que já tem vindo a acontecer, que a pandemia acelerou, mas que vai continuar a acontecer nos próximos anos, e temos todas as questões da transição do clima, da sustentabilidade que têm que estar presentes. E, portanto, o segundo desafio que eu, de alguma maneira, tinha aqui elencado. Um último desafio, que também já foi muito referido, que tem a ver, naturalmente, com as pessoas que trabalham e que estão neste setor. E aqui nós, sobretudo para o futuro, mas pensamos não só estamos sobretudo posicionados do lado dos ativos, ou seja, das pessoas que já estão em atividade nas empresas, e por outro lado, naquilo que é a programação agora para o 2030, acrescentámos aqui uma dimensão também ao nível da gestão, e em particular ao nível da gestão de topo, ou seja, um dos fatores que diversos estudos têm vindo a apresentar é que a gestão e a capacitação da gestão é um fator determinante para a produtividade das empresas e, portanto, nós iremos ter também, ter em conta muito em particular esta questão. Mas a questão do recurso humano coloca-se, num primeiro momento, na quantidade, ou seja, na disponibilidade, na existência, e nós o que estamos a assistir em diferentes setores, escassez de pessoas para desempenhar determinadas funções e determinadas tarefas. Isto leva-nos a que tenhamos que olhar para aquilo que são os estímulos para fixar pessoas neste setor. A questão das carreiras, a questão da capacitação, a questão da formação, a questão de tornar este setor mais atraente para aquilo que para os jovens, para aqueles que estão a entrar no mercado ativo, é muitíssimo relevante e, portanto, este é o desafio em torno dos recursos humanos, ou se quiser eu gosto mais das pessoas e das pessoas que vão dar suporte ao turismo e que vão fazer com que ele possa ser mais inovador, mais digital, mais sustentável, são um fator essencial, parece-me a mim, e por isso um desafio que considero relevante. Mas, feito este enquadramento, eu penso que estavam previstas 2 intervenções, mas penso que a ideia é conjugar já tudo numa, não é? Sim, a ideia, voltamos assim só depois para uma nota que eu coloco já. Aproveitando que está em boas condições, o som está a chegar em ótimas condições, eu iniciava já a segunda ronda consigo, para tentarmos fechar aqui a ligação, e era um bocadinho o desafio que lhe deixava, era para, na ótica daquilo que são este conjunto de oportunidades, que conselhos, na ótica operacional, e com base nos desafios também que identificou, é que lançaria para os empresários que nos estão a acompanhar? Ou seja, como é que se podem posicionar já, ou desde já, para serem bem-sucedidos depois no acesso a estas oportunidades de financiamento? Ok, obrigado. Então, se calhar, fazendo agora aqui a passagem, depois terminarei com esta questão que me colocou agora. Como todos sabemos, nós estamos neste momento, em termos daquilo que é o atual COMPET, ou o atual Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, nós estamos numa fase já de final, de discussão, e portanto, estamos a fazer isto em paralelo com a programação do novo programa que vai substituir o atual Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, que se designará Inovação e Transição Digital. E, portanto, será um programa que tem uma dotação um bocadinho abaixo dos 4 mil milhões de euros, 3.905 milhões de euros, em 2 componentes, FEDER e FSE. Dizer que o futuro programa, ao contrário do que acontece atualmente, não irá ter fundo de coesão e, portanto, aquela dimensão que nós tínhamos, sobretudo ao nível das infraestruturas, como as linhas, não vai estar presente no próximo programa, mas é efetivamente para nós, as obras que estamos a fazer, nomeadamente na eletrificação da linha de comboio do Algarve, é para nós um projeto emblemático e que nos parece muitíssimo relevante e, portanto, uma vez que o Aquilinos fez essa referência, efetivamente é uma das nossas intervenções do atual programa no Algarve, mas
voltando àquilo que é o futuro, eu diria que o próximo programa, que como o Rui Inácio há pouco dizia, é um programa que está em construção e, portanto, o que eu vou dizer aqui é natural que tenha e vá ter alguma evolução nos próximos meses, fruto da programação que estamos a fazer, fruto das negociações que serão feitas com a Comissão. Mas, no essencial, o que teremos é um programa que será evolutivo, ou seja, não vamos ter aqui uma disrupção em relação àquilo que tínhamos no atual Portugal 2020, mas vamos ter uma evolução que nós queremos que seja uma evolução focada no apoio às empresas e focada naquilo que é a dupla transição, ou seja, apesar do nome ter inovação e transição digital, nós vamos ter, aliás, como o Rui Inácio também referiu, vamos ter aqui uma forte componente na área da descarbonização, ou se quiserem, na área da eficiência energética, na área da redução dos gases de efeito de estufa, na produção de energia através de fontes renováveis. E, portanto, para terem uma ideia, destes 3.905 milhões de euros, 815 milhões de euros irão estar nesta componente. Portanto, quase um quarto do programa irá estar nesta componente. Mas, para além desta componente, temos depois os apoios diretos ao investimento empresarial, normalmente conhecido por inovação produtiva, e aqui teremos, há investimentos na área do turismo bastante relevantes e, portanto, dar esta nota. Teremos depois as ações coletivas e aqui no âmbito das ações coletivas, por exemplo, um suporte, o Compete atual dá um suporte, e o que prevemos é que vai continuar a fazer um suporte grande àquilo que é a atividade de promoção turística feita pelo Turismo Portugal, e, portanto, temos aqui claramente um envolvimento muito forte nesta matéria. E também, naturalmente, se quiserem, é montante. O que há pouco o Aquilinos, no início da sua introdução, falava da Eixo 1, as ações que têm a ver com a investigação, com a criação, transferência e valorização de conhecimento, que são muitíssimo relevantes e importantes muitas vezes para aquilo que acontece a seguir. Depois, em termos do futuro, o que é que eu gostaria aqui de destacar ainda mais, para além da questão da inovação, das ações coletivas, normalmente conhecidas pelo SIAC. Aqui nas ações coletivas iremos ter para além da qualificação, da digitalização e da internacionalização, iremos ter também, ou estamos a prever ter, ações coletivas na área da descarbonização. E, portanto, é algo que também estamos a prever no futuro programa operacional. Depois, em termos da formação de ativos empresariais, aquilo que é a formação através dos ativos das empresas. E, mais uma vez, aqui é o foco que a nossa intervenção é uma intervenção do lado da procura, ou seja, do lado das empresas, das pessoas todas as empresas. Aqui, para além daquelas formações, da formação tradicional, da formação à ação, por exemplo, onde temos como um parceiro grande, por exemplo, a AIP, e um conjunto de outras entidades, vamos ter também a formação para os gestores, para toda a estrutura que toma decisões, que tem responsabilidades ao nível da organização, ao nível da definição estratégica e da orientação estratégica das empresas, e, portanto, esta eu diria que é uma novidade em relação àquilo que, pelo menos no sentido em que ela aparece claramente individualizada e vai ter um foco grande na operacionalização. E depois estamos a equacionar também uma medida diferente em relação à formação formação qualificante de ativos, que também penso que será uma novidade e que está a ser construída. Mas tudo isto tem como pano de fundo, mais uma vez, a questão da inovação e a dupla transição digital e climática. Feito este enquadramento, espero não ter falado muito rápido, só para responder também ao desafio e à questão que me colocou. Telegraficamente, está bem? Está bem, Nuno? Telegraficamente. Sim. Eu acho que o mais relevante é, efetivamente, não se estar à espera que saia o aviso ou que o programa seja... eu acho que, das duas uma, ou há um bom projeto, há uma boa ideia, há um bom desafio,
e constrói-se em cima disso e começa-se a preparar algo que é disruptivo, que traz valor acrescentado, que traz diferenciação, eu acho que o caminho tem que ser muito esse, ou seja, desde já começarem a pensar em não estar à espera que o aviso saia para depois termos 60 dias ou 2 meses para apresentar uma candidatura que muitas vezes é feita sob alguma pressão e sem estar suficientemente pensada, estruturada, sustentada. E, portanto, um conselho de uma forma telegráfica é que não estejam à espera que o acordo de parceria seja aprovado e que os futuros programas sejam aprovados, mas comecem desde já, se têm boas ideias, têm bons projetos, comecem desde já a construí-las e a estruturá-las, porque seguramente que as probabilidades de sucesso no final serão bastante superiores e teremos seguramente empresas mais competitivas e um país mais competitivo. Obrigado. Muito obrigado, Nuno. Eu acho que não é um conselho, eu acho que é o conselho. Eu acho que é o conselho que é para subverter um bocadinho aquela lógica do o que é que está a dar. Não vamos ao que é que está a dar, vamos efetivamente pensar nos projetos. Nesta lógica, Fernando, face a este conjunto muito alargado de desafios e com todas as oportunidades que nos colocou, eu gostaria que nos pudesse sinalizar, eventualmente, alguns dos projetos ou algumas das dimensões a que o Algarve e que o turismo já se posicionaram, já acederam. Ou seja, de que forma é que nós já temos Algarve e turismo naquilo que é o PRR em curso. Ok, então, muito rapidamente, eu relativamente à resposta para esta questão que coloca, eu iria enunciar aqui 2 projetos que, já estando a ser implementados, têm aqui, portanto, um impacto também diretamente na questão do setor do turismo, que é um plano regional, que é o Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve, um investimento dedicado a esta região exclusivo de 200 milhões de euros e, portanto, que impacta concretamente não só com a população em geral, mas também com a atividade mais prioritária desta região, que é o turismo. E, portanto, e tem a ver com um conjunto de medidas, das quais se destaca aqui também a questão da eficiência, da redução de perdas de água no setor urbano, e também a promoção da utilização de águas residuais, nomeadamente para a questão de atividades económicas ligadas ao turismo. Portanto, este é um projeto bastante importante que eu considero de destacar e com alguma relevância, que, não sendo um apoio direto, contribui para o desenvolvimento da região e para o bem-estar da população em geral. Um outro projeto que eu destacaria aqui tem a ver também com a área das infraestruturas, ligado portanto, à região do Algarve, e que é a ligação transfronteiriça da Ponte de Alcontim a São Lucar, portanto, assegurando aqui assim uma ligação mais direta sobre comunidades fronteiriças e que irão desenvolver certamente mais atividade económica, mais atividade turística e, portanto, mais ligação entre populações que estavam tão próximas uma da outra durante anos separadas pela Guadiana. E aqui a CCDR desempenha um papel de beneficiário intermediário e, portanto, está a desenvolver já, portanto, o lançamento das propostas para início da obra e, portanto, está a desenvolver todo esse trabalho de acompanhamento para a construção desta infraestrutura. E, portanto, deixava estes 2 exemplos como exemplos enquadrados no PRR e que também são importantes para a área do setor do turismo. Obrigado. Muito obrigado. Eu acho que são exemplares daquilo que é a abrangência deste instrumento de financiamento, que é deste programa de financiamento que é o PRR. José Eduardo, face às expectativas geradas em torno deste conjunto de financiamentos, em torno quer do PRR e daquilo que é potencialmente o programa, o PT 2030, qual é o entendimento ou qual é a visão da parte, neste caso, do mercado para esta situação? E uma questão adicional também curta, e eu peço que as respostas sejam curtas, é que de que forma
é que a AIP se pode posicionar também para capacitar os atores e os tomadores de que falou há pouco, que atravessam aqui um período de dificuldade, mas de que forma é que pode capacitá-los para antecipar esta dimensão que o Nuno Mangas também falou connosco e mudar um bocadinho a tal cultura empresarial que nos falou, para que haja efetivamente um aproveitamento, e um aproveitamento no bom sentido, naquilo que é o acesso a este tipo de oportunidades de financiamento. Muito obrigado. Eu creio que se nota agora, ou começa-se a notar, alguma deflação no tecido empresarial, de expectativas relativamente ao PRR. E porquê é que há uma deflação de expectativas? Há uma deflação de expectativas porque se calhar vendeu-se mal no início, né? Ficou-se com uma ideia que o PRR era algo, até pelos montantes envolvidos, que resolveria o problema, nomeadamente no tecido das pequenas e médias empresas e que ia ajudá-los a ultrapassar alguns problemas. Bem, só há estas expectativas porque quem ao princípio se calhar leu mal ou fez uma leitura errada do que era o PRR. Eu defino 4 características do programa para se ver que não há justificação para essa deflação. O que é o programa? Aquilo é um programa de estímulos para fazer face a uma recessão. E, normalmente, o programa de estímulos para fazer face a uma recessão tem de ser aplicado com grande celeridade. Não se pode dilatar no tempo, senão não cria os efeitos. Em segundo lugar, é um programa de alívio da pressão sobre as contas públicas, estimulando a economia. Certo? E daí, portanto, não podemos estar à espera ou estar a contestar que haja uma afetação de recursos significativos na parte do CAPEX público, do investimento público. Terceiro, o que é que se espera do PRR? Espera-se que esta elevada afetação de recursos financeiros no CAPEX público possa ter efeitos significativos e multiplicadores na economia. Quarta característica. Todo este montante está condicionado a uma afetação de 2/3 pela Comissão Europeia, pela União Europeia, a 2 grandes fatores que são as prioridades da União Europeia: transição climática e digital. Não pode ser outra coisa. Portanto, se isto foi assim desenhado, a gente não pode estar à espera que seja as pequenas empresas ou as microempresas que possam liderar grandes projetos de investimento na área do digital e da transição energética que tenham efeitos multiplicadores e significativos na economia do país. Não pode ser. Portanto, o programa é o que é. E se nós compreendemos que o programa é isso, já não há uma inflação de expectativas ou uma grande deflação sobre isso. Gostava só de dar mais 2 exemplos. O modelo teve grandes virtudes, porque o modelo do PRR incentivou a cooperação empresarial que até aqui não havia. Há muito tempo que nós defendemos que devia haver requisito de dimensão mínima das empresas para terem acesso a determinadas medidas do Portugal 2020 até antes. Já andamos a dizer isto. Olha, ainda o Nelson de Sousa era diretor-geral da AIP em 2014, que se anda a defender isto. Pela primeira vez houve um instrumento de política pública que obrigou as empresas a cooperarem. Segundo, outro exemplo, obrigou não só a cooperarem entre as empresas, como também a cooperarem com os institutos de inovação e de investigação científica. Foi a primeira vez. Os consórcios estão a aparecer nas agências mobilizadoras, que mobilizaram à volta de 2.000 e tal entidades, tinham uma componente de empresas e de institutos de investigação que nunca houve neste país. Portanto, e aqui é a virtude. Portanto, nós temos, de uma vez por todas, e é preciso a política pública nos obrigar a fazer isso, quando há falhas de mercado, é haver cooperação empresarial para haver grandes efeitos de mudança na economia do país. Eu tenho algumas dúvidas só. Qual é o meu receio? O meu receio é a execução. Porque, como está muito concentrado no CAPEX público, a administração local e pública tem de triplicar a contratação que estava habituada a fazer. E sem flexibilizar os processos de contratação pública e sem simplificar a tramitação dos instrumentos de ordenamento do território, eu acho que há um grande risco de comprometer a execução do programa.
Neste momento portanto, algumas das medidas que foram aqui anunciadas, algumas delas com certeza que vai pegar, porque 10% dos concursos públicos acabam nos tribunais, com litigância. Quem perde um concurso público arranja forma de ter uma previdência cautelar. Isto vai ser assim. Portanto, a atual conjuntura, se calhar vai internacional, e o que está a passar, vai permitir, se calhar, não sei, o alongamento do programa de execução, ou do prazo de execução do programa, que era extremamente benéfico, e também poderá permitir um ajustamento ou uma reconfiguração de algumas medidas para dar prioridade a alguns projetos que na atual conjuntura não eram prioritários aqui há 2 ou 3 anos. Portanto, isto é o que me apraz dizer sobre o PRR. Agradeço a sensibilidade da matéria e a proximidade que tem ao tema e a partilha. A questão da cooperação é essencialmente, ou é realmente motivante nesta abordagem. De manhã, num dos painéis, a questão dos ODS foi mencionada de forma com uma ligação que me parece curta. Eu acho que o turismo e a inovação no turismo é transversal a todas elas e, eventualmente, o ODS 17 da cooperação, das parcerias e por aí fora é completamente vital para o sucesso do setor e para o sucesso de toda a implementação de toda a cadeia de fundos que temos aqui prevista. Rui, para terminar esta mesa redonda, uma questão que foi mencionada pela Sra. Comissária na abertura hoje de manhã, que, com uma natureza diferente do PRR, o PT 2030 e os fundos estruturais resultam ou são reposicionados ou disponibilizados para fazer diferente, não para fazer mais do mesmo. Com esta ótica do fazer diferente, do diferenciar, do ser distinto e trabalhar naquilo que é um conjunto de experiências e de vivências que o setor do turismo nos traduz, de que forma é que, por exemplo, a abordagem que fizeste à estratégia de especialização inteligente, e no caso particular do Algarve, podem ajudar a posicionar a região e a dar um salto qualitativo também no posicionamento do turismo na região. Bem, o papel das estratégias de especialização inteligente no caso da política de coesão é tão relevante quanto o facto de elas serem delas serem condição de admissibilidade de algum tipo de apoio, ou seja, os apoios à ciência, os apoios a determinado tipo de capacitação têm de estar alinhados com a RIS3, é uma condição obrigatória, com essa estratégia de especialização inteligente. Mas eu acho que elas devem ser mais do que uma condição de acesso. Elas devem ser, aliás, eu creio que o Algarve é um laboratório vivo desse ponto de vista, essas estratégias serem um organismo vivo que vai, juntamente com os diversos setores, com os diversos agentes, naquela ótica da hélice quádrupla, de garantir o envolvimento dos diversos agentes, aliás, como o Dr. José Eduardo referiu agora, esse envolvimento dos diversos agentes entre o setor, entre a cooperação entre empresas, a cooperação entre empresas e o setor e a academia, a cooperação entre as empresas e o setor público, essa miscigenação destes diversos atores é fundamental para termos melhores projetos, como referiu o professor Nuno Mangas, e termos projetos mais adequados a responder aos desafios do futuro. Ora, o papel da especialização inteligente, desta especialização inteligente que no Algarve permitiu que um volume relevante de projetos tocassem diversos setores, sendo que, eu não quero mentir aqui, mas os dados que tinha, que poderão não ser os dados de ontem, mas são dados também relativamente recentes, apontavam para qualquer coisa como mais de 50% dos projetos com multidomínio, ou seja, que não tinham foco apenas num único setor, mas que tocavam vários setores e que traziam na mesma linha de investimento ou na mesma linha de investigação o turismo e a saúde, ou o turismo e o mar, ou o turismo e as indústrias culturais e criativas. Essa linha tem que ser continuada, mais uma vez, menos disrupção e mais evolução. Capacidade de aprendermos com o que fazemos bem, manter essa dinâmica e, como é óbvio, evoluir e trabalhar na margem de melhoria que com o tempo vamos também adquirindo.
Mas eu pegava para concluir apenas numa dinâmica que eu acho que é mesmo muito relevante e que as estratégias de especialização inteligente devem estar atentas. Ou seja, os seus órgãos de governação, os seus diversos agentes públicos, privados. Fernando saberá isto melhor que eu, mas a procura pelas agendas mobilizadoras multiplicou por várias vezes o volume de financiamento disponível. E eu não estou a falar do investimento, eu estou a falar mesmo da tal dinâmica entre atores. Eu aconselho a quem ainda não tenha visto, consultar o site do IAPMEI e perceber a panóplia de atores que cada uma daquelas agendas trouxe para o terreno, as estratégias de especialização inteligente, e quem está agora, deixando um conselho, quem está do lado da especialização inteligente, devem trazer novamente esses atores para cima da mesa. Devem trazer esses atores, podem não ser aquelas agendas, mas pode haver projetos em concreto que comecem a ser preparados e que possam vir a ter acolhimento no Portugal 2030, e alguns deles ligados ao turismo. Mas ligados à água, eu creio que, por exemplo, a agenda da água não foi selecionada no âmbito do PRR, mas pode ter interesse, por exemplo, na região. E deixava isso como nota, ou seja, é um motor propulsor, não deve ficar-se pelos fundos. O conjunto de políticas públicas que deve ser afetado deve ser mais vasto do que os fundos, mas deve garantir pelo menos esta dinâmica de contacto entre os atores, que eu acho que essa fertilização cruzada entre os diversos atores, entre os diversos domínios, é o que vai permitir que estes bons projetos e esta capacidade de irmos evoluindo e garantindo que essa evolução vai trazendo, em última análise, alguma disrupção, mas uma disrupção que nós possamos gerir, é mesmo o mais relevante destas estratégias. Obrigado. Obrigado, Rui. Eu concluí a sessão com 4 notas telegráficas. Primeira, este desafio da estratégia de especialização inteligente é algo que abraçamos numa lógica de espacialização inteligente. E o turismo é fundamental nesta lógica de tornar o território per si como um ativo estratégico daquilo que é o nosso perfil de especialização. Eu acho que aí estamos alinhados completamente e o trabalho que fizemos neste percurso eu acho que é sintomático. Segunda nota, um convite neste processo de sentar atores de diferentes níveis da academia, das empresas e por aí fora, o evento que a própria CCDR promoverá no âmbito do Algarve Summit, em que estamos integrados, será quinta-feira e serão 6 comunidades de inovação em torno de processos de descoberta empreendedora, em linha com a economia circular, de um resultado do inquérito que aplicámos a 700 empresas do setor do mar, do agroalimentar e do turismo, e vamos, durante 1 hora, trabalhar com a academia e com as empresas para tentar encontrar soluções inovadoras que possam vir a ser clientes, quer do PRR, quer no âmbito do PT 2030. É o trabalho que estamos a antecipar já por via do Conselho de Inovação Regional do Algarve. Terceira nota. Um agradecimento muito particular ao Vítor Neto pelo convite. Parabéns pela iniciativa, a todos os que nos acompanham, a todos os que estão presentes até esta hora, neste momento. Eu saio daqui muito satisfeito. Se a senhora Comissária sai daqui com um título académico, eu saio com um novo nome a adicionar aqui, por isso eu saio daqui realmente. Obrigado, Nuno. Nos acompanha. Aquiles. Aquiles. E, por fim, uma última nota. O turismo é efetivamente a indústria da felicidade. O João Fernandes terminou com o engenheiro Sousa Veloso, eu termino com o Raul Solnado. Façam o favor de ser felizes. Muito obrigado.